No vídeo de hoje vamos falar sobre as APPs urbanas. Se você quer entender esse conceito e a confusão terminológica que está acontecendo no nosso país em relação a essa situação, acompanhe o nosso vídeo. Olá, eu sou o Júnior Magela, advogado especialista em direito ambiental. E no vídeo de hoje vamos falar sobre áreas de preservação permanente, as APPs, mas apenas quando são APPs urbanas. Essa questão das APPs urbanas, basicamente, já remonta a algum tempo. Existem questões terminológicas e questões sobre a extensão do conceito que já acumulam uma série de problemas. Por quê? As APPs, que são as áreas de preservação permanente, foram instituídas por meio do Código Florestal. Lá atrás, na primeira edição do Código Florestal, pensava-se que as APPs seriam áreas que estariam proibidas de se desenvolver, de ter mudança do seu uso em função especificamente da função ecológica dessas áreas. Algumas delas têm uma função muito importante, por exemplo, para a preservação dos recursos hídricos, como é o caso das APPs fluviais. Nesse sentido, as APPs elas são uma área em que o proprietário daquela área tem limitado o seu direito de propriedade, não podendo, portanto, fazer qualquer tipo de uso ou construção dessa área que não esteja de acordo com as determinações da lei. A questão toda é que as APPs, portanto, foram criadas, foram dimensionadas pela questão rural. Por quê? Uma vez que a gente tem grandes extensões de terra nas áreas rurais, as APPs foram criadas para impedir que o uso da terra em grandes extensões impedisse que haja, por exemplo, a proteção dos rios. Porque se desmatarmos toda a extensão das margens de todos os rios, certamente teríamos um problema muito sério de preservação dos rios e ficaríamos sem água no nosso país. Portanto, as APPs foram concebidas para proteger a extensão principalmente das áreas dos rios ou do topo dos morros e assim por diante. Nesse sentido, houve uma questão muito importante que remonta lá na concepção desse conceito, que se relacionava às APPs urbanas, ou seja, dentro das cidades. Ocorre que, dentro das cidades, existe um grande paradigma a se vencer em relação às APPs, uma vez que grande parte das cidades brasileiras que possuem áreas de preservação urbana estiveram ao longo do seu tempo destruindo as áreas de preservação para a construção e uso dessas áreas. Porque uma vez que a gente pensa num código florestal para a questão das florestas, para a questão rural, quando se aplica na área urbana, existem inúmeros outros problemas, como, por exemplo, o valor da terra, o tamanho dos lotes. Uma coisa é você virar para um proprietário que tem 1000 hectares e dizer que ele precisa preservar, por exemplo, as margens de um rio, porque passa dentro da sua propriedade. Isso, primeiramente, é bom para a propriedade. Isso, em segundo lugar, não vai impactar no preço geral daquela área. E terceiro, ele vai poder continuar usando a sua propriedade, porém, sem aquela determinada margem. Outra coisa é quando você vira para um proprietário de um imóvel urbano e diz para ele que ele não vai poder usar absolutamente nada do seu imóvel, porque ele se encontra a menos de 15 metros, por exemplo, de um curso d'água. Às vezes, um curso d'água que já está até canalizado, um curso d'água que já está totalmente antropizado. E esse conceito da antropização é muito importante. Por quê? O que nós podemos tirar de proveito ambiental em impedir que um determinado lote não seja utilizado na sua totalidade, quando na verdade nós temos um bairro inteiro ao longo daquele rio que foi construído há dezenas de anos atrás. Certamente, essa é uma grande questão. E, em especial, no nível federal, a nova lei florestal, que veio em 2012, não conseguiu resolver esse problema. Ela trouxe o conceito de área consolidada urbana, fazendo então uma separação entre as áreas que seriam passíveis de conservação e as áreas que seriam consolidadas. Mas a lei federal teve um olhar muito voltado para o social,
pensando especificamente nas operações urbanas em que o município pudesse eleger áreas dentro do seu território e, a partir dessas áreas, ele pudesse descrever quais são aquelas áreas que poderiam ser preservadas e aquelas áreas de preservação permanente que não seriam preservadas. Havia uma autonomia do plano diretor na definição do uso dessas APPs. Por outro lado, leis estaduais fizeram alterações significativas, trazendo, portanto, a possibilidade de determinação dessas áreas, especialmente com o critério temporal, tal como utilizado nas áreas consolidadas rurais. Toda essa situação foi adicionada pelo fato de que nós temos 4 ações judiciais em nível federal, no STF, em que discutem a constitucionalidade de dispositivos relacionados ao Código Florestal Federal. São 4 processos, 3 ações diretas de inconstitucionalidade, que questionam a constitucionalidade desses dispositivos, e uma ação direta de constitucionalidade, que pede para o tribunal reafirmar a constitucionalidade desses dispositivos. Além disso, em Minas Gerais, existe também uma ação direta de inconstitucionalidade, que já foi julgada pelo Tribunal do Estado, e esse tribunal anulou, portanto, alguns dispositivos, entre eles o dispositivo da lei estadual que define esse critério temporal para essas áreas de preservação permanente urbanas. Toda essa questão é, então, um emaranhado de processos que muitas vezes não são 100% conhecidos, porque nem tudo foi publicado ainda desses julgamentos, ainda há embargos pendentes e que podem redirecionar algumas questões relacionadas à APP urbana e, portanto, nós percebemos, com tudo isso que a gente já falou aqui, que essa questão das áreas de preservação permanente urbana é uma questão que não tem solução. Se você estava esperando uma resposta simples, objetiva, que dissesse efetivamente quais são e quais não são as áreas de preservação urbana, lamento, mas isso não existe. E, portanto, é algo que está sendo construído. Por isso é um conceito importante, porque é um conceito que está sendo construído. O que os municípios têm feito e os órgãos ambientais têm feito é efetivamente negar ou indeferir processos que utilizam áreas de preservação permanente urbanas, pois, ainda com a confusão terminológica, eles têm dificuldade de operacionalizar o termo. O que tem restado, portanto, aos empreendedores são mandados de segurança ou outros processos judiciais e administrativos que possam elucidar, primeiramente, esse conceito. Pessoal, não é uma questão eminentemente técnica, porém é uma questão jurídica. É necessário que se defina qual é o termo, qual é o tipo de APP urbana que pode se manter, que pode se usar e aquela que não se pode usar, para que podemos discutir a regularização de um determinado empreendimento. Portanto, todos aqueles proprietários de áreas que possuem APPs urbanas devem ficar atentos a essa questão, pois é uma questão que está sendo extremamente discutida e que possivelmente alguma solução pode ser verificada. Gostaria de assinalar para todos que têm possibilidade de empreendimentos nas áreas de preservação urbana que essa questão precisa ser melhor verificada. Não é uma questão simples e, portanto, não vá ao órgão ambiental diretamente solicitar a sua autorização sem antes buscar um aconselhamento para aquele caso concreto, para aquela situação concreta, pois é necessário, como eu disse, construir o conceito. É isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, comente, compartilhe, fale com outras pessoas para que elas também possam assistir, pois no nosso canal traremos informações regularmente com relação a questões do direito ambiental, como esse da APP urbana. Se tem alguma dúvida ainda com relação a esse termo, pode também comentar aqui embaixo, pois eu vou responder na medida do possível. Até mais!